Esta é a nova série de Money Report, Lições de Empreendedores. A primeira lição vai ser dada numa entrevista com Bel Homberg, que é a fundadora do portal de e-commerce O Que Vestir. Depois da Bel, nós temos vários outros empreendedores e nós vamos mostrar em cada uma dessas entrevistas como é que estes empreendedores pensam e principalmente como eles agem, como é que eles tomam decisões, como eles traçaram um caminho de crescimento do momento zero da startup até um momento de crescimento absoluto e, em alguns casos, venda dessas operações. Nós vamos mostrar o passo a passo de crescimento e, principalmente, como é que essas pessoas encontraram um nicho de mercado diferente para poder crescer de uma maneira muito maior do que o da concorrência. Saiba como eles pensam, como eles tomam decisões e, principalmente, como eles ganharam muito dinheiro. Aqui em Money Report. Foi um grande desafio, né? Acho que depois de 15 anos trabalhando como advogada, com M&A, fusões e aquisições e também no setor elétrico, me deu aquela sensação de quero fazer alguma coisa diferente. E foi realmente uma janela de oportunidade. Eu conheci uma pessoa e nós tivemos a ideia de criar um e-commerce de moda. Hoje em dia parece uma coisa super simples, mas em 2009 não tinha e-commerce de moda high-end. Já tinha alguns e-commerce de desconto, como o Privalho, o Brands Club, mas e-commerce que vendia moda high-end não existia. Então, lá fora já existia. Tinha o Net-a-Porter, tinha o Guilty nos Estados Unidos, e nós achávamos que aquela ideia de você atender a mulher, começamos pelo feminino, vendendo moda, chegando uma coisa que ela escolheu, a coleção atual na casa dela, embalada como se fosse um presente que ela mesma se deu, poderia ser uma boa ideia. Mas nós estávamos num cenário difícil, né? Era 2009, 2008, tinham acabado de quebrar os bancos americanos. As pessoas ainda tinham muito medo de colocar o cartão de crédito online, vão clonar, não vão. E me diziam muito aquela história, mas você vai trocar uma carreira consolidada, já estudou tanto, para fazer o quê? Vender roupa pela internet. Você acha que as pessoas vão comprar sem experimentar? E eu acho que é exatamente nesse momento onde ninguém entendeu o que você vai fazer que mora a oportunidade. No momento que ninguém fez, você tem a grande chance de ser o precursor, de ser o primeiro e fazer uma história. E foi o que aconteceu com o Que Vestir. Então, começamos em 2009 como o primeiro player neste segmento high-end e era tudo muito novo, mas foi muito bacana porque a gente construiu um segmento, né, criamos mais um bracinho do e-commerce e foi uma trajetória muito interessante. O que aconteceu que me levou a fazer essa mudança tão brusca, né? Eu sou advogada e psicóloga de formação, de repente fui montar um e-commerce, porque nesses quase 12, 15 anos trabalhando com fusões e aquisições, o que mais me encantava era a história do empreendedor. Então, aquela história do Forno de Minas, por exemplo, que a gente fez a operação deles, ou de uma grande fábrica de camisas, eu trabalhava sempre para os fundos, né? Eles eram meus clientes, mas eles contando que aquela receita de família, que tinha sido passada de avó para o neto, tinha virado uma coisa com tanto valor, tinha formado uma empresa que sustentou a família inteira, ou a outra que tinha 16 filhos e costurava a camisa do marido, pregando o botão, e fez uma das maiores plantas têxteis do Brasil, aquilo tinha alma, gente, batia aqui dentro. E eu pensava, um dia eu vou fazer uma história assim, uma história com alma, uma história com propósito, né, para ter uma história que fale com o coração. Eu acho que foi isso que me fez olhar essa oportunidade de empreender na hora que apareceu. Acho que foi um ciclo que se fechou. Eu já tinha chegado num lugar longe na carreira, já era sócia de um escritório grande, já estava começando a ficar um pouco repetitivo, os processos de fusão e aquisição e esse olhar do poder construir uma história com propósito, né, minha, formar time e vamos embora fazer uma coisa nova que ninguém nunca fez. Isso brilhava os olhos, tocava aqui dentro e eu acho que bate aqui, ilumina aqui, a vida é feita, é uma vida só e é feita para a gente ser feliz e ir atrás dos nossos sonhos, né? O que é uma vida sem sonhos? Foi isso que me fez ir atrás, quem montar o Que Vestir. Várias, né? Quanto tempo a gente tem? Eu acho que o e-commerce ele teve alguns
Algumas premissas talvez não se comprovaram, tiveram algumas dificuldades a mais no Brasil. Por exemplo, somente em 2010, assim, 2012, vamos pensar, onde começou a história do frete grátis. Isso foi muito caro para todo mundo. Para ganhar o seu cliente, as pessoas começaram a dar frete grátis. Essa linha foi um pouco pesada. Outra coisa diferente, que também foi oneroso, o parcelamento. Lá fora, nos Estados Unidos, você vende à vista. Aqui, muitas vezes, a gente começou a parcelar em 10 vezes, né? Isso compromete o teu working capital. Você começa a ter um fluxo de caixa um pouquinho mais comprometido. O custo de aquisição do cliente também é um custo bem alto no online, né? Então, o e-commerce ele passou por alguns solavancos, achamos todos que íamos break-even em 4, 5 anos, não foi exatamente o que aconteceu. Essa linha mágica do break-even ainda é um grande desafio, até para os e-commerce grandes que nós estamos vendo, que já faturam 1, 2 bilhões, e cadê a linha do break-even? Então, eu acho que nesse primeiro round, nesse primeiro tempo de jogo, os grandes vencedores foram os marketplaces, né, onde eles não tinham todas essas questões envolvidas. O Mercado Livre, por exemplo, cresceu muito. Então, você vê, e talvez também os grandes players de marketing online, o Google e o Facebook, porque a tua aquisição vem por eles têm quase 85% da mídia online. Então, hoje em dia, o olhar maior no Brasil é um pouco para o formato marketplace também, né, que é um pouquinho o formato Amazon lá fora, que todos sabemos, Jeff Bezos vai ser o primeiro trilhardário do mundo, e eles estão muito atrelados, muito focados no business, grande parte em marketplace, onde você vira de fato um negócio de plataforma. Quanto mais tráfego você traz, quanto mais você consegue somar essas forças dos grandes players individuais em um grande marketplace, melhor para todo mundo, maior possibilidade de conversão, maior visibilidade. Então passou a ser um formato muito interessante, e talvez o grande vencedor nesse primeiro tempo de jogo. Muito, muito querida. Hoje em dia eu sou mentora da Endeavor, sou conselheira da UI no programa Winning Women de empreendedorismo feminino, tenho atuado bastante, principalmente no empreendedorismo, que é minha grande paixão, porque eu realmente acho que é isso que vai mudar o país, são os empreendedores, as novas ideias, o olhar para o que funcionou lá fora e como a gente pode adaptar aqui. Acho que isso transforma, acho que a transformação vem da gente. E um dos bracinhos muito importantes que a Endeavor tem trabalhado é a história da legislação mesmo. Nós temos uma legislação bastante difícil e desanimadora para o empreendedor no país. A gente tem que fortalecer os skills dos empreendedores, ajudar as meninas, mas também tem essa função importantíssima de trabalhar junto ao legislativo e tentar fazer uma legislação mais friendly, né, mais amigável para a gente. Porque os impostos que nós pagamos aqui, onde se paga? Legislação trabalhista no país, né, que você paga o dobro para ter um funcionário do que tem. Então, assim, como é que será que a gente tem um olhar um pouquinho mais parceiro desse empreendedor do que penalizando ele, que é mais ou menos o que acontece. Por isso que o empreendedor hoje é visto como um grande herói, né? O cara corajoso, o cara que tem resiliência, porque apesar da legislação, apesar da quase nenhuma ajuda, ele é resiliente, ele vai atrás, ele vive um sonho. Então, esse braço de tentar mudar essa legislação, facilitar, fazê-la menos burocrática, mais parceira do empreendedor, é super importante e a gente também está trabalhando nisso. Eu acho que é um pouco natural. O americano ele fala um ditado que eu acho muito interessante, que ele fala que você tem 3 fases na vida: o learn, o earn e o given. Né? O momento de aprender, o momento de ganhar e o momento de devolver. Acho que todo mundo que passa por uma trajetória como empreendedor percebe, vive na pele essa dificuldade mesmo. É um caminho lindo, extremamente prazeroso, mas realmente é para quem é corajoso e para valente. Você se sente muitas vezes muito sozinho, você fala, meu Deus, e agora será que vai dar certo ou não vai? E eu aprendi que essa sensação é comum a todos, independente do tamanho, sabe, ou do segmento que você esteja, o momento da dúvida, o que eu faço agora, com quem que eu tenho para dividir isso, né? Principalmente mulher, porque são poucas mulheres empreendedoras ainda. Que pena, porque tem mulheres talentosíssimas. Mas assim, aí eu achei que era hora de devolver um pouquinho, como fizeram comigo. Eu tive excelentes mentores nessa minha trajetória, pessoas que já tinham passado por um caminho como empreendedor e que me olhavam. Eu lembro que eu levei uma vez o Márcio da Netshoes para ver meu estoque. O estoque era uma sala de 50 metros quadrados. E eu mostrei para ele, Márcio, olha como é que... Eu comecei a rir.
Eu falei, meu Deus, você tem galpões de 40 mil metros, eu estou te mostrando um estoque de 50 metros. E ele me falou uma coisa que valeu muito. Ele falou, mas nunca, eu comecei assim, que nem você. Eu tinha um galpão, eu tinha um espacinho de 50 metros. Não esqueça nunca disso. E quando você tiver um pouquinho para frente, maior, lembre de ajudar quem está começando. Então, eu acho que isso faz muito parte do que eu chamo lindo círculo virtuoso do empreendedorismo. Quem passa quer ajudar quem está começando, que um dia vai crescer, vai querer ajudar o outro, como eu tive a ajuda de quem está muito mais para frente. Isso que constrói, sabe? Isso que eu acho que é a força do juntos, a gente segura aqui, vamos juntos, a gente vai conseguir. Acho que isso é muito do empreendedor. Então, eu acho que o e-commerce no mundo não vai parar de crescer, né? A gente está vendo lá fora, cada vez mais as pessoas estão online, cada vez mais elas estão conectadas. Mobile, principalmente, eu acho que essa conexão móvel que nós temos vai crescer cada vez mais. Eu acho que isso não é o futuro, é o presente. Eu acho que o Brasil hoje a gente tem que olhar um pouquinho qual é o modelo que pode funcionar. Tem vários modelos interessantes lá fora. Eu acho que o e-commerce tinha todos esses desafios e até esses limites. Foi a hora que eu realmente até resolvi vender as minhas ações, porque eu achei que talvez um outro formato trouxesse uma performance e o break-even, que talvez o e-commerce puramente não acredito que traga. Então, eu acho que sim, tem milhões de oportunidades, sim, não vamos parar de estar online cada vez mais. Acho que a Amazon, qualquer momentinho, está aí também, e isso pode ser uma baita oportunidade para quem souber aproveitar. Então, vamos olhar, mas vamos olhar com um olhar um pouquinho mais atento ao que está acontecendo lá fora também, para poder fazer aqui e olhar esse formato marketplace, que eu acho que é sempre interessante.